Vamos para a nossa 13ª questão. Em relação a máquinas elétricas, julgue os itens a seguir. Assim, está melhor talvez assim, né? Acho que está melhor assim. Nos transformadores, tem como fazer diferente. Espera aí, vou fazer uma mágica aqui e você vai me acompanhar. Olha a mágica que eu estou fazendo. Só para cá, mais para cá. Pronto. Aí eu posso aparecer e você pode me olhar, caso isso cause alguma sensação positiva. Nos transformadores reais, existem diversas perdas associadas ao processo de conversão do nível de tensão. E uma dessas perdas é a perda no cobre, caracterizada pelo aquecimento resistível do núcleo transformador. Olha, quando a gente chama de perdas cobre ou perdas no cobre, são as perdas nos enrolamentos, que são feitos tipicamente de cobre. O núcleo de material, o núcleo dos transformadores, são feitos ou de ferro ou de aço. Então não tem sentido você falar que tem as perdas no cobre, caracterizada por aquecimento resistível, no núcleo, que não é feito de cobre, é feito de ferro ou de aço. Então isso aqui está sem pé nem cabeça, isso aqui está errado. Queria confundir você aí. Os motores síncronos são máquinas elétricas que convertem energia mecânica em energia elétrica. Na verdade, não somente os motores síncronos não são de máquina, como nenhum tipo de motor é, né? Porque os motores convertem energia elétrica em mecânica. Não o contrário. Ele inverteu aqui. Tanto o motor síncrono quanto o motor de corrente contínua, tanto como o motor de indução, qualquer um deles converte energia elétrica em mecânica e não o contrário. Então isso aqui está errado. Nos motores de indução, se o rotor gira na mesma velocidade do campo magnético gerado pelo estator, não haverá tensão induzida. Verdadeiro, vamos entender um pouquinho disso. Aqui você tem uma bobina. E essa bobina está girando na velocidade ns. E aqui você tem um campo magnético, que também está girando na velocidade ns. A qualquer momento que você dá uma foto disso aqui, não importa quando você tire, o campo magnético estará em relação à bobina na mesma posição. Pense aqui que você tem um condutor. Aqui estou criando uma espira. Melhor, um enrolamento com várias espiras. Ok. Para que tenha tensão induzida nos terminais, dois terminais aqui, deve haver variação de campo magnético nessa bobina. Se o campo magnético estiver parado e a bobina estiver mexendo, ok, vai ter tensão induzida. Se a bobina estiver parada e o campo magnético estiver mexendo, também cria um em relação ao outro. Se os dois estiverem mexendo em velocidades diferentes, também cria. O que não pode acontecer é os dois estarem se movimentando na mesma velocidade. Se esses dois estão se movimentando na mesma velocidade, isso significa dizer que para a bobina o campo magnético é estacionário. Ele está parado. Não há nenhuma variação do campo magnético na bobina e, portanto, não haverá tensão induzida. É exatamente isso aqui que está sendo descrito. Se o rotor está girando na mesma velocidade do campo magnético, não há variação do campo magnético na bobina e, portanto, não haverá tensão induzida. Isso aqui está correto. As máquinas de corrente contínua produzem corrente alternada em seu rotor, sendo necessário utilizar o processo de comutação para converter a corrente alternada em corrente contínua. Isso é verdadeiro. Dentro da máquina, o enrolamento do rotor, ele tem uma corrente alternada e o comutador serve exatamente para fazer esse processo. No caso do gerador, ele retifica, porque a corrente é alternada lá dentro, induzida, e ele retifica e você faz uso dessa corrente contínua fora da máquina. No caso do motor, daria para dizer que ele inverte, porque você aplica a tensão contínua e esse comutador faz a inversão, transforma em corrente alternada. Isso aqui, portanto, daria para dizer que está correto. Eu encontrei como gabarito da banca isso aqui como sendo anulado. De fato, o texto é confuso porque ele fala máquinas, fala aqui, ó, processo de computação para converter alternada em contínua. Isso depende, como eu disse a você, da aplicação ser motor ou gerador, porque de alternado para contínua é retificação.
Mas no caso do motor não é retificação, porque você aplica a contínua na sua mão alternada e, portanto, é inversão. E ele se referiu à máquina, e máquina quer dizer que você deve considerar a operação motor e gerador na análise. Então, isso ficou de fato confuso. A banca, eu encontrei essa questão como sendo anulada, mas a princípio, considerando que as bancas são ruins mesmo, de forma geral, e erram muito, se tivesse na prova e você não sabe que vai ser anulada, você marcaria como certo. Eu vou dar uma dica campeã. Eu vou colocar na sequência desse vídeo a playlist. Selecionar dois vídeos do meu curso de máquina de corrente contínua, que é dos melhores cursos que eu tenho. Por que motivo? Porque para curso técnico a banca está insistindo em cobrar com ênfase a máquina de corrente contínua. Ainda que a cada dia que passa ela vem entrando em mais desuso ainda. Já faz muito tempo que ela está entrando em desuso. Mas as bancas continuam gostando disso. Então você vai ter que entender um pouco mais para que você consiga fazer as suas análises. Você vai ver que vai ter questão que a gente precisa usar um modelo, e se você não tiver um modelo em mente, não souber de onde ele veio, vai ser difícil você conseguir responder as novas questões que vão surgir nas provas de concurso sobre máquinas de corrente contínua.